Olá pessoal, tudo certinho? Então hoje iniciamos uma nova aula, certo? Na aula de hoje a gente vai relembrar conteúdo que a gente já viu, que é sobre o núcleo celular, tá bem? Só para começar, né, com uma mensagem: sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Certo? Então, nesse dia iniciamos uma nova aula, que é com relação ao núcleo celular. Então, o núcleo celular, o centro de comando. Quando nós falamos em núcleo celular, nós vamos falar no portador de todos os fatores hereditários e o controlador de todas as atividades metabólicas. Então, para que uma célula ela se divida, para que uma célula reorganize as organelas celulares, ela vai precisar do comando do núcleo. Até para a membrana plasmática fazer a fagocitose e a pinocitose, ela precisa da mensagem do núcleo, certo? Então, o núcleo celular, ele vai ser uma estrutura presente em quase todas as células. Nós temos lá as hemácias, né, do nosso corpo, que são as células, os glóbulos vermelhos, que são células anucleadas. Aí nós temos também as células procariontes, que são as células que não apresentam a membrana nuclear, apenas o material genético disperso no citoplasma, tá? Então, as células podem ser anucleadas, podem ser mononucleadas, quando tem apenas um núcleo, binucleadas, quando apresenta dois núcleos, e multinucleadas, que é o caso das células musculares, que apresentam vários núcleos. E também o núcleo pode apresentar várias formas, ele não obrigatoriamente vai ser redondinho e no centro da célula. Pode estar mais na periferia, vai depender do tipo da célula, tá? O núcleo, ele é dividido em dois tipos: núcleo interfásico e núcleo mitótico, tá? O núcleo interfásico vai ser o núcleo que tem todas as suas partes bem organizadas. O núcleo mitótico vai ser o núcleo que está certo para divisão celular. Então, é um núcleo que não vai apresentar carioteca, não vai apresentar nucleolo, a cromatina já vai estar organizada em cromossomos, tá? Então, ele se difere bastante. Hoje a gente vai focar no núcleo interfásico, porque os nossos próximos assuntos já serão divisão celular. Aí a gente vai falar bastante nessa questão do núcleo mitótico, tá bem? Então, a gente tem lá o envoltório nuclear, ou também chamado de carioteca, e é ali na carioteca que vão estar os poros. Cromatina, que é o material genético que está que não está bem organizado, né? Está condensado. E vai ter lá o nucleolo. A cromatina ainda vai ser constituída de DNA e proteínas histonas, tá? O nucleolo, que vai ser o formador de RNA ribossômico, e a cariolinfa, ou também chamada de nucleoplasma, que é o citoplasma que está ali dentro do núcleo, tá bom? Então, ali nós temos de novo, né, o que eu já expliquei, e falando de cada um deles agora. Os poros, eles estão em toda a extensão da carioteca. É através dos poros que vai passar coisas para dentro do núcleo e vão sair coisas do núcleo para o citoplasma. O número de poros é proporcional à atividade da célula. Células que têm uma maior atividade metabólica têm uma maior quantidade de poros, porque é por ali que sairão o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, e também o RNA mensageiro, que vai trazer a informação genética para que a proteína seja formada no citoplasma, tá?
No núcleo ainda nós teremos lá, observem bem essa imagem. Essa imagem ela cai bastante em vestibular, para você colocar os nomes, tá? Mas ali nessa imagem não está especificado os poros, mas o poro é aquele espaço que fica entre o envoltório nuclear, tá bem? Então a carioteca vai ser formada por duas membranas, do mesmo jeito que a membrana plasmática, né? Ela é uma bicamada, a carioteca também será uma bicamada, onde terá esses poros por onde irão passar as substâncias, tanto entrando no núcleo quanto saindo do núcleo para o citoplasma. Tranquilo? Nucleoplasma cariolinfa, ou também chamado de suco nuclear. Ele vai ser essa massa gelatinosa incolor que constitui todo o espaço que está dentro do nosso núcleo. Tranquilo? E ele é constituído ali de água, proteínas, RNAs, nucleotídeos e íons. Se a gente for analisar a constituição do citoplasma, é isso aí também, tá? Nucleolo. O nucleolo, ele vai ser geralmente uma esfera que fica no interior do núcleo, e o nucleolo vai ser responsável pela produção do RNA ribossômico, tá? Pode ser que a célula tenha mais de um nucleolo, sim. Células que apresentam mais de um nucleolo em seu interior, ela vai ser célula que precisa de uma maior atividade metabólica. Então, são células que produzem uma maior quantidade de ribossomos. A cromatina vai ser essa porção de DNA mais proteínas histonas. E ela vai ficar ali condensada, descondensada, né? E quando a cromatina se transforma em cromossomo, ela se condensa. Quando a gente fala em... Existe uma questão de vestibular que sempre cai, principalmente questões discursivas. Ela pede assim, cromatina e cromossomo são a mesma coisa, só que em períodos diferentes. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Sim, cromatina e cromossomo são as mesmas, é a mesma coisa. Mas a cromatina está no núcleo interfásico e o cromossomo está no núcleo mitótico. Quando a célula começa a se preparar para a divisão celular, o DNA ele começa a se enovelar sobre as proteínas histonas para formar o cromossomo. Nos próximos slides eu vou mostrar uma imagem dessa para vocês, tá bem? Quando a gente fala em cromatina, a cromatina se divide em dois tipos, de acordo com a condensação. Então, nós temos lá a heterocromatina. A heterocromatina, ela vai formar ali de 10 a 15% do total do DNA nuclear. E a eucromatina, que é menos corada, mas possui a atividade gênica, ela que vai formar o cromossomo. Então, ali nós temos, né, a cromatina pronta para divisão, que ela já está transformada em cromossomos visíveis. E a célula que já está se preparando, né, para a divisão, a cromatina ainda está toda descondensada. Quando a gente fala, então, em cromossomos, os cromossomos, eles que estão relacionados totalmente com a divisão celular. Por que a cromatina se transforma em cromossomo? Porque imagina você pegar um novelo de lã todo enovelado. Você consegue dividir ele certinho? Não se sabe. Pode ser que se você cortar ele no meio, por mais que você corte ele no meio e divida em duas partes, uma parte vai ficar com mais do que a outra. Então, o que acontece? A cromatina se enovela nas proteínas histonas para originar o cromossomo. Porque aí, como o cromossomo ele é formado por duas cromátides irmãs, unidas pelo centrômero. Quando você divide um pedaço igual para cada lado, certo? Porque quando vai um pedacinho que seja diferente, vai ser um erro no tamanho do cromossomo.
e nós vamos ter uma anomalia genética. Pode ser benéfica ou não. Quando a gente fala em pedaços de cromossomos que não vão direito para a célula, existe um erro genético, que é o erro no tamanho do cromossomo, em que pessoas que apresentam essa anomalia não desenvolvem o vírus HIV. Então, existem anomalias que podem ser benéficas. Tranquilo? Belezinha, pessoal. Então, ali nós temos que a cromatina pode ser ativa e transcrita facilmente. E quando ela se torna condensada, o cromossomo ele vai ter essa maior precisão para divisão celular. Ali nós temos os níveis de compactação da cromatina. Então, a cromatina lá embaixo, ela começa a se anovelar sobre a proteína histona e começa a fazer isso aqui, forma o cromossomo. Tranquilo? Então, o cromossomo é a única molécula de DNA. É ele que vai estar constituído totalmente pelo DNA. DNA são todas as características que nós herdamos dos nossos pais. Vem 23 cromossomos do pai e vem 23 cromossomos da mãe e se juntam para formar uma célula ovo ou zigoto com 46 cromossomos. Uma célula ovo ou zigoto, tá? Quando são gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, essa única célula com 46 cromossomos se divide em duas, tá? Quando são gêmeos dizigóticos, a mãe libera 2 óvulos. Cada óvulo será fecundado por um espermatozoide diferente. Cromossomo. Cromossomo, então, ele que vai ser responsável pela constituição do material genético sendo dividido de maneira correta para 2 células. O cromossomo ele vai ser constituído de 2 cromátides, que são os 2 braços do cromossomo, uma constrição primária ou centrômero que vai unir essas 2 cromátides, uma constrição secundária que vai formar o telômero. E é o telômero que nos indica a idade da célula. Porque na medida que você vai... porque assim, o que é o cromossomo? O DNA. O DNA é você tirar xerocos de xerocos de xerocos de xerocos e por aí vai. Quando a gente falou com relação à produção de proteínas, ao código genético, o DNA, para originar quando ele sofre a duplicação ou replicação gênica, ela vai ser chamada de semiconservativa, porque sempre vai conservar metade do DNA original. Então pensa, desde pititiquinhos lá a gente tem essa divisão. Imagina eu, 36 anos com todas essas divisões. Por isso que a gente vai ficando cada vez mais idoso, vai tendo modificações no rosto todo, no corpo todo. A gente tem modificações a cada 3 anos, se não me engano, não me falha a memória, tá? Mas muda totalmente todos os ossos, todas as células e por aí vai. Tranquilo? Quando a célula está em divisão, então, nós temos ali a divisão, pode ser divisão de centrômero ou divisão dos cromossomos homólogos. Cinetócoro vai ser essas fibras que saem ali de perto do centrômero. E são essas fibras que irão se ligar às fibras do fuso que são formadas pelos centríolos, para que ocorra a divisão. Aquela imagem de baixo ali, todos os verdes são as fibras do fuso e os azuis do meio são os cromossomos que estão sendo puxados pelas fibras do fuso. Quando nós falamos em cromossomos ainda, de acordo com a posição do centrômero, os cromossomos eles podem ser divididos em 4 tipos. Então, o primeiro ali é o cromossomo metacêntrico. Metacêntrico é quando o centrômero está bem no centro,
dividindo em 4 braços iguais. O submetacêntrico, ele está um pouquinho acima do centro. Forma 4 braços ainda mais de tamanhos diferentes. O acrocêntrico, ele está quase lá na pontinha, mas ainda forma 4 braços, tá? E para finalizar, o telocêntrico. O telocêntrico, ele forma apenas 2 braços, não existe na espécie humana. Cariótipo. Cariótipo vai ser o conjunto vai ser o conjunto de todos os cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos são os cromossomos que nós herdamos dos nossos pais, né, do pai e da mãe. São pares. Então, quando eu disse para vocês, o espermatozoide veio com 23 cromossomos. O ovócito secundário também veio com 23 cromossomos. Quando eles foram se organizando em pares. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Tranquilo? As mulheres apresentam 23 pares de cromossomos homólogos. Os homens não. Os homens têm 22 pares de cromossomos homólogos e o par sexual que é XY. Aqui nós temos o cariótipo, né? O cariótipo, como vocês vão observar aqui na imagem, sempre vai ter esse terceiro de cada um ali, é para identificar que eles têm o mesmo tamanho e as mesmas características, tá? Mas são apenas pares, que nem tá aqui. Ah, professora, mas o 2 ali tem um voltado para cá, um para lá. Mas eles têm o mesmo tamanho. E eles carregam as mesmas características genéticas. Tranquilo? Então, todas as células do corpo, exceto os gametas, são diploides. Diploide significa que ela apresenta 46 cromossomos, ou 23 pares, tá? E cromossomos haploides, células haploides, né, no caso, são células que apresentam apenas 23 cromossomos. E os haploides são apenas os gametas. Células somáticas ou células autossômicas são todas as células do nosso corpo que não são os gametas. E células sexuais vão ser apenas espermatozoide e ovócito secundário. Esse aqui é só para vocês observarem que o X é muito maior do que o Y. Então lá, cromossomos sexuais, o Y ele é bem mais curto e possui menos genes do que o X. Devido ao tamanho também, né? Ó, observa a diferença. Isso é em microscopia eletrônica. Tranquilo, pessoal? Gratidão imensa. Muito obrigada por essa nossa aula. Beijo grande. E só para constar, eu tô com saudade.